Pessoal, tudo bem com vocês? Estranho agora estar dando aula para vocês agora por vídeo, né? Mas como vocês sabem, a situação não é essa, a gente não tem muito o que fazer e vamos tocar para frente. Queria dizer para vocês que eu tô com muita saudade de todos vocês, muita saudade de estar na sala de aula com vocês, que é uma coisa muito gostosa que eu adoro fazer. Espero que isso acabe logo para a gente poder se reencontrar e voltar a estudar na sala de aula. Um pouquinho antes de de começar essa quarentena, eu tinha começado conteúdo novo com vocês, que era a revisão de escolas literárias. A gente vai continuar isso, tá bom? Esse videozinho serve por quê? Porque quando a gente estava um pouquinho antes da quarentena, minha última aula foi basicamente esse mesmo conteúdo do vídeo agora. Porém, com a quarentena você já deve ter esquecido, já deve ter ou ter ficado muito vago. Então essa aula de hoje é justamente para retomar esses conceitos. Qual é a nossa aula que a gente parou? Escola literária. O que é uma escola literária, pessoal? Pensa o seguinte. Se eu pegasse um texto de 100 anos atrás, ele não seria basicamente igual o de hoje. Por quê? O que teria de diferente nesse texto? Em primeiro lugar, a escrita, obviamente. A nossa língua está sempre mudando. Nunca é a mesma. A escrita. Mas além da escrita, tem uma coisa que talvez seja mais importante que ela, que é o jeito de pensar. Cada época, cada lugar, cada sociedade em si tem uma maneira de pensar. Se a gente fosse falar hoje dos escritos da atualidade, os textos da atualidade, muitos deles falam sobre depressão, sobre ansiedade, sobre a dificuldade de viver nesse mundo moderno. Por quê? Porque são os dramas que a nossa sociedade vive. Agora, se eu pegasse um texto de 200 anos atrás, não seriam esses temas. E basicamente é isso, pessoal. Cada escola literária tem um jeito. Então, pessoal, cada época tem um jeito de pensar. E os escritores, os poetas dessas épocas, por meio da escrita, obviamente, dos seus textos, dos seus poemas, dos seus livros, falavam desse jeito que as pessoas pensavam, como era a sociedade de tal época. Isso é uma escola literária. Quando a gente pega tal época e a gente vê aquela maneira que eles pensavam e como aquilo refletia nos textos deles. A primeira escola literária que a gente vai trabalhar, que a gente vai revisar na verdade, é o quinhentismo. O quinhentismo vem de 1500, que é quando o Brasil é descoberto. E nessa época começa a ser feito o quê? Cartas para serem enviadas para o rei de Portugal, com qual a finalidade? De escrever o Brasil. Como essa terra que povo que tinha aqui, que riquezas naturais que ela tinha. Era uma literatura de informação. Obviamente, literatura de informação justamente só com esse viés informativo para a realeza portuguesa. O texto mais famoso dessa época é a Carta de Pero Vaz de Caminha, escrito por Pero Vaz de Caminha, que foi o primeiro texto escrito no Brasil, na língua portuguesa de Portugal, e mandado para o rei. Esses textinhos que eu vou falar na aula de hoje, eles vão estar acompanhados também num arquivo, que eu vou deixar também o link também, tá, pessoal? Para quem quiser dar uma olhada nos textos em si. É importante também ver isso. Ainda nessa época do quinhentismo, a gente vai ter uma literatura de catequese. Daí vocês pensam, catequese acho que todo mundo já fez, ou a maioria fez. O que essa literatura de catequese era? Os índios daqui, eles tinham suas próprias crenças. E os portugueses vindo fora do país eram todos adeptos ao cristianismo, não era? Eles eram todos católicos. Eles tinham uma vontade de fazer os índios serem católicos também. E para fazer isso, eles começam a fazer uma literatura de catequese que não se concentrava, mas era, como é que eu posso falar? Tinha um viés de catequizar os índios. Eram feitos teatros, eram feitos peças, onde, por exemplo, se ensinava a morte, a ressurreição de Cristo. Então, a primeira escola literária que a gente tem é o quinhentismo, acontecendo em 1500, que se ocupava da literatura de informação, de escrever as terras brasileiras para a realeza portuguesa, e a literatura de catequese, que se tratava dos jesuítas, tentando catequizar os índios, tentando fazer os índios virarem católicos. Na sequência disso, a gente tem outra escola literária, que é o barroco. O barroco, a gente tem que pensar o seguinte: se imagina sendo um padre, os meninos, né, sendo um padre, e todo dia fazendo suas orações, preparando sua palavra para dar a missa. Um padre como qualquer outro,
até o seguinte dia que ele vai no mercado e ele vê uma mulher e ele acha que ela é uma mulher muito bonita, muito atraente, como vocês dizem, seria a 10 de 10, e ele meio que fica perdido por ela. Daí vem a pergunta, um padre pode ter um relacionamento com mulher? O padre pode namorar com a mulher? O padre pode se casar com a mulher? A gente sabe que não, né, pessoal? E o barroco é justamente sobre isso. Ele é sobre o quê? Sobre um homem religioso que tem toda a sua devoção para a igreja, porém ele tem essa vontade de pecar. Ele tem esse desejo de se render à vida, essa vida pecadora, e não a vida virtuosa. Isso está muito claro nos textos barrocos. Além disso, nos textos barrocos vai ter o quê? Um confronto sempre entre duas forças, basicamente o bem e o mal. Na ideia barroca, o bem seria a igreja e o mal seria o pecado. Seria um confronto entre corpo e alma, a vida terrena, que é a vida que a gente tem aqui, e a vida eterna, a carne e o espírito. Vocês já viram aquela frase, né? Os pecados da carne. Isso é muito presente no barroco. Ele sempre fica angustiado com isso. Ele é religioso, ele tem toda a sua devoção, mas ele tem a necessidade de pecar. E por isso ele vive sempre angustiado. Ele fica em cima do muro. Ele quer fazer, mas não faz. É basicamente como se vocês tivessem basicamente um anjinho aqui e um diabinho aqui. O anjinho falando, você não pode fazer isso é errado, e o diabinho falando, vai lá e faz. Além disso, é interessante situar o barroco quando algum de vocês já deve ter estudado a Reforma Protestante. O que a Reforma Protestante foi, pessoal? Foi quando a Igreja Católica começava a vender aquela sua indulgência, né? Que era uma passagem para o céu ou para diminuir os seus pecados, para ter uma pena menor no inferno. A Reforma Protestante vem com Martinho Lutero, quando ele faz suas 99 teses, e daí vem todas as igrejas evangélicas que vêm de hoje, vêm de Lutero, né? E ele começa a criticar a Igreja Católica. A Igreja Católica, como resposta, começa a virar mais severa do que já era. O barroco se encontra nessa época histórica, bem na época da Reforma Protestante, entre esse homem que quer pecar mas não consegue, porque a igreja não deixa, e a Reforma Protestante vem talvez para mostrar para ele que esse não era o único caminho que existia. Além disso, volta naquele exemplo do começo, o padre que foi no mercado e viu a mulher. Quando é que ele começou a sentir que ele devia pecar? Quando ele viu ela. O poeta barroco, ele pensa o seguinte, que a mulher é a personificação do pecado, porque o homem só começa a pecar quando sente o desejo por ela. Sabe essa coisa bem machista que a gente vê hoje em dia, da mulher tava de roupa curta, tava de mini saia, merecia ser estuprada? E um pouco desse machismo vem do barroco, justamente essa questão da mulher ser a culpada do pecado do homem, e o homem não tem culpa nenhuma disso. Acho que o barroco basicamente é isso, pessoal. Lembrando de novo, dá uma olhadinha naquele texto que eu passei, ele está mais para complementar. Tudo que eu estou falando aqui já tem lá, daí vocês escolhem, mas tem um textinho, um poema barroco lá também, que vai falar justamente sobre essa mulher com personificação do pecado. Pessoal, na sequência do barroco, a gente tem o arcadismo. O que o arcadismo é? Ele é uma história literária, assim como as outras também, assim como o barroco, que também fala sobre o homem angustiado, ainda tem essa coisa muito religiosa na escrita deles, mas o principal tema do arcadismo qual é? É o desconforto com a cidade grande, e a fuga para o campo, a fuga para a natureza, que é onde ele vai, como é que eu posso dizer, ter uma vida mais tranquila, mais simples, mais natural e uma vida muito melhor. Outra coisa importante do arcadismo é que nessa época o Brasil, e muitos desses poetas desejavam a liberdade do Brasil, ainda era império. Mas eles também, além de desejar essa liberdade, eles que faziam textos criticando muitas vezes o governo brasileiro, as grandes cidades, obviamente, e também, por medo dessa repressão, de sofrer alguma consequência, eles não assinavam com o nome deles, eles assinavam com apelidos, com outros nomes diferentes. O arcadismo acho que é a mais simples de todas. É basicamente essa fuga da natureza, como eu falei. Pessoal, tudo que eu falei hoje, eu acho que eu já falei na última aula que eu dei para vocês. Quase todas as turmas já tinham dado essa aula, acho que poucas turmas eu não tinha dado essa aula ainda. E qualquer dúvida, eu vou deixar meu número do WhatsApp no Google Sala de Aula.
para a gente poder se comunicar. Tem um textinho também que eu deixei, que é basicamente tudo que eu falei hoje, mas se alguém quiser desejar ler esse texto como complemento também é válido. E qualquer dúvida, como eu falei, me avisa. Vai ser basicamente assim, vai ser toda semana vai ter um videozinho. Eu não sei se vai ter toda semana, mas eu vou tentar explicar o conteúdo para vocês assim. Qualquer dúvida, se achou difícil entender, se eu falei muito rápido, me avisem. Acho que vocês devem ter ouvido um cachorro falar, latiu a aula inteira. É importante falar para vocês, alguns de vocês sabem que eu tenho 9 cachorros, inclusive tem um aqui, mas não foi o meu cachorro que latiu, foi o cachorro do vizinho. Deu um trabalhão para deixar os meus quietos, mas o do vizinho não posso fazer nada. Eu acho que talvez tenha ouvido barulho de carro, mas a gente vai se aperfeiçoando. Essa é a primeira aula, é o teste, tá? Abração para vocês, se cuidem. Eu vou deixar uma atividade também, que é uma atividade de múltipla escolha, justamente para a gente começar a pensar o que essas escolas da área são. E depois, na próxima semana, vai ter uma atividade mais discursiva, tá bom, pessoal? Abraço, se cuidem, lavem as mãos.